que o Neymar fez ontem, Jordão, foi uma vergonha. Tá todo mundo envergonhado com aquilo que o Neymar fez. Será que ele está? Essa é a pergunta. Será que o Neymar tem vergonha daquilo que ele fez ontem? Das imagens que estão circulando dele ontem? Ele dando dura no Barreal como deu? Ele tomando um cartão amarelo infantil? Ele saindo lá do campo de ataque para cobrar um tiro de meta? Que papagaiada ridícula. Ele que tinha que ser jogador ontem, né? Ontem ele foi colocado para ser um falso 9. O Neymar foi tudo menos um falso 9. Ou seja, ele não respeitou as orientações do treinador. Ele atrapalhou o time taticamente. O Neymar que saiu fazendo biquinho. E, consequentemente, depois da saída dele, o time reagiu. Ele não teve coragem de ficar em campo no gramado. Ou seja, só pensou nele mais uma vez. Qual é a prioridade do Santos na vida do Neymar? É ele, e se der tempo, o Santos. O Neymar não pensa em momento algum no Santos, só pensa nele, a verdade é essa. O jogo rolando, o bicho tá pegando, e o Neymar dando tchauzinho pra torcida do Flamengo. Você vai no Instagram do Neymar, tem foto de tudo lá, cara. Torcedor do Flamengo com faixa Neymar. Acorda pra vida, pô. Acorda pra vida. Se o Neymar não quer acordar, que o Santos acorde ele. Que o Santos leve a notícia pra ele, que ninguém fale a ele. Que ninguém fala a ele. As pessoas que estão próximas a ele não querem dizer que alguém do Santos deu recado a ele. Neymar, você não é mais o Neymar de 5, 6, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Você virou um jogador normal. E o Neymar, Jordão, não pode ser o líder desse time do Santos. Se o Neymar continuar liderando esse time, nós vamos cair antes do normal. Ou seja, o Santos, que já está numa situação muito delicada, numa situação muito complicada, com o Neymar liderando essa equipe, o rebaixamento vai acontecer de forma ainda mais rápida. Então a primeira decisão é tirar o Neymar, tirar do Neymar a liderança. Eu não vou nem chegar ao ponto de dizer que o Neymar não pode ser titular do Santos. Também não seria nenhuma loucura se o Neymar não começasse como titular a próxima partida. Mas uma coisa é certa, Jordão. O Neymar não pode ser mais capitão. O Neymar não pode ser mais líder desse elenco do Santos. Ele tem que ser colocado no lugar dele, que atualmente ele exerce, de um jogador comum. E mais do que isso, os demais jogadores do Santos precisam ter personalidade e tratar o Neymar como um jogador normal. O Neymar não é estrela mais. O Neymar é um jogador normal. Estrela, ele só é na cabeça dele. Mas no dia a dia, ele se tornou um jogador normalíssimo, Neymar Júnior. É o Neymar que se preocupa muito mais em ser uma celebridade do que ele ser um jogador, Marcão. E honrar é o quesito dele ser ídolo. Porque, eu repito aquilo que eu falei, Marcão, eu também me irritaria se eu visse algumas atitudes dos jogadores do Santos estando dentro do campo. Só que antes disso eu olharia pra mim mesmo. Eu chamo a responsabilidade pra mim. Eu tô resolvendo? Não. Então eu vou pegar meu bico e vou calar a boca. O Zé Ivaldo, ele pode fazer besteira quando ele pega a bola nos pés? Pode fazer. Igor Vinícius? Pode fazer. Outros jogadores do meio de campo? Claro que podem. Mas e eu? Eu estou fazendo a minha parte? Ou eu também estou entregando? Porque todos os lances do Neymar, Marcão, você vê que são parecidos. Ele pega a bola e aí ele fica parado, aí ele começa a olhar para o adversário, ele dá um toque de lado. São dois lances que você consegue separar ontem que o Neymar ele faz alguma coisa. Que são dois passes que ele encontra o Igor Vinícius. O resto do jogo o Neymar foi nulo. E Marcão, ontem voltando para casa, depois do Tubarões da Resenha, eu até cheguei a pensar, eu acho que eu não quero mais o Neymar de titular no Santos. É muita energia ruim, Marcão. Esses caras do Santos já estão pilhados. Eles, querendo ou não, o emocional do time é fraco. E pensa você, Marcão, já não está muito bem da cabeça e tem o Neymar te enchendo o saco toda hora. O Lautaro Dias, por exemplo, que é um jogador ruim. E ontem ele passou vergonha tentando dar um voleio na partida. O Neymar foi lá e fez a mesma coisa. O Lautaro Dias poderia ir lá reclamar com o Neymar. Porque quando você vê um replay do Neymar, quando o Lautaro Dias tenta o voleio, ele faz uma cara de tipo assim, o que esse cara tá fazendo? É sério isso? Que ele tentou fazer isso? E o próprio Neymar tenta fazer e faz pior do que o Lautaro Dias. Então, com relação à energia do time, Marcão, hoje eu não quero o Neymar de titular no Santos. É muita energia ruim para um time que já é ruim.
Aí você já tem um emocional abalado. Tecnicamente o time é ruim. E além do mais, você tem um jogador como o Neymar que é indisciplinado taticamente, Marcão. Fora Neymar então. Não vou morrer abraçado com o Neymar. E se ele, e fora o fato dele não poder ser um líder, Marcão, porque que líder é esse que só reclama e não se impõe? E ontem, quando ele foi dar entrevista e reclamou da arbitragem, ele disse: Ué, eu falei com o árbitro e perguntei assim: não é só o capitão que pode falar com você? Neymar, saiba que sim, é o capitão que pode falar com o árbitro, mas com respeito. Você não respeitou o árbitro ontem. Você estava xingando as decisões do árbitro numa leitura labial que eu observei. Então, tenha respeito pelos seus jogadores, respeito pelo árbitro também. Não adianta você ficar lá xingando o juiz e achar que tá tudo bem porque você tem uma faixa de capitão. Não. Tome responsabilidade dos seus atos. Você tomou um cartão amarelo merecidíssimo porque você desrespeitou o árbitro e, pior, desrespeitou os seus companheiros de equipe e a instituição. Todos aqueles que te apoiam hoje, eu tenho certeza que estão decepcionados contigo. Neymar hoje é um problema para o Santos Futebol Clube, a verdade é essa. O Neymar... todos imaginavam que o Neymar seria a solução e o Neymar virou um grande problema para o Santos. Porque se espera do Neymar algo que ele não consegue entregar. Você falou bem, Jordão, o Neymar, quando recebe a bola, ele pensa naquilo que ele queria fazer, que ele gostaria de fazer, mas o corpo dele não consegue. Verdade é essa. Neymar não tem mais a mesma agilidade, Neymar não consegue ter os mesmos movimentos, a cabeça pensa, mas o corpo não entrega. Ele não consegue. O Neymar hoje, ele virou refém, né? Refém do seu corpo. Ele continua com a cabeça de um craque, achando que vai resolver, achando que pode resolver em fração de segundos, mas o corpo dele não consegue mais entregar, Jordão. A conta de tudo aquilo que o Neymar fez na sua vida pessoal, que o Neymar não se cuidou como deveria, a conta chegou, Jordão. E parece que ele não tem mais forças para reagir e dar a volta por cima, a verdade é essa. E ele parece aquela criança mimada, que tenta, que fica esperneando, que fica xingando todo mundo, que coloca a culpa em todo mundo e não assume que o maior culpado de tudo isso é ele. O maior culpado, Neymar, por você estar nesse cenário é você. Não é o Barreal, não é o Lautaro, não é o Brazão, não é o Zé Ivaldo, não é o Vojvoda. Você se colocou aí. Você está aí porque você não se cuidou como deveria. Porque você sempre entendeu que tinha que fazer tudo em um ano só. Que tinha que ir para Sapucaí, que tinha que curtir as suas férias, as suas folgas. E chega uma hora, meu amigo, que a conta chega. Nós somos reféns, né, do nosso corpo. Se não nos cuidamos, automaticamente não conseguiremos extrair dele aquilo que ele pode dar de melhor. E é o que está acontecendo contigo. Então, Jordão, como resolver essa pendência? Como resolver esse problema? O Vojvoda tem a personalidade necessária para dar o chacoalhão nesse grupo e também no Neymar Júnior? Eu estou preocupado, Jordão. Eu sou um dos caras aqui que mais defende o Juan Pablo Vojvoda. Sou contra a mudança de treinador e vou me manter nessa linha até o final do ano. Até porque, se mudar treinador fosse o segredo, nós estaríamos na liderança do campeonato. Porque nos últimos 5 anos, mudamos 16 vezes de treinador. Então não é o segredo. Agora, a pergunta que não quer calar: qual é o time titular do Santos? O Vojvoda sabe, Jordão? O Vojvoda vai ter peito e pulso para falar a real pro Neymar Júnior e chacoalhar esse elenco na reta decisiva? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Marcão. Eu acho que ele não tem a personalidade para, por exemplo, barrar o Neymar. Até porque essa indisposição com o Neymar Júnior, Marcão, eu vejo que, infelizmente, iria atrapalhar o próprio Juan Pablo Vojvoda, porque a diretoria do Santos, querendo ou não, está nas mãos do jogador, e o Neymar certamente iria ali fazer alguns comentários à diretoria, o Juan Pablo Vojvoda já ficaria queimado, Marcão. Então, eu vejo que ele não tem esse peito para barrar o Neymar Júnior. E com relação ao time titular, ele tem que estabelecer urgentemente um time titular, Marcão, e dos jogadores
que estão demonstrando algo. Por exemplo, o Robinho Júnior, Marcão, não pegou na bola contra o Palmeiras. Ontem ele participa dos 2 gols ali, pelo menos chutando uma bola que gera o rebote pro Santos Futebol Clube. Pra mim, o Robinho tem que ser titular, Marcão. Já deu, a gente tem que olhar para esses jogadores que demonstram querer mudar o status do Santos no campeonato do que morrer abraçado com os mesmos caras. Já deu, talvez, do Álvaro Barreal, é um jogador inconsistente, já deu do Guilherme. O Lautaro Dias, Marcão, ainda assim, o Santos, infelizmente, é refém do Lautaro Dias porque tomou decisões equivocadas. Você vende o Luca, não vende o Tiquinho quando teve uma proposta da Arábia Saudita, fica com o próprio Tiquinho Soares e ainda contrata o Lautaro Dias. Infelizmente é o que a gente tem. Então o Juan Pablo Vojvoda, nessa semana de trabalho, Marcão, tem que pensar num time titular, já visando também o jogo contra o Mirassol. Tem que pensar numa equipe que vai jogar contra o Palmeiras e contra o Mirassol. Por quê? O Santos joga no sábado e na quarta-feira. Provavelmente os jogadores vão folgar no domingo, depois do jogo. Segunda é regenerativo. Você só vai ter a terça para trabalhar? Então não. Já trabalhe uma equipe visando esses 2 jogos, para você não perder tempo. E digo mais, essa sequência do Santos, Marcão, para mim, é a decisiva do campeonato. São 6 pontos em disputa. Se o Santos não fizer 4, para mim, Marcão, o Santos colocou 1,5 pé na segunda divisão. Porque ao mesmo tempo que nós vamos enfrentar o Palmeiras, o Vitória também pega o Palmeiras. Só que nós vamos enfrentar quem na rodada 34 quando for oficialmente? O Mirassol. Eles vão enfrentar quem? O Bragantino, que tá mal. São confrontos muito complicados para nós e os outros times, além de ter confrontos que sejam mais fáceis, eles estão numa curva crescente na competição. O Santos tá para baixo. Vitória e Fortaleza, até o próprio Juventude que ressuscitou recentemente, estão com a curva para cima. Então, para mim, Mirassol e Palmeiras vai decidir o futuro do Santos no campeonato. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Olha, o Santos Futebol Clube perdeu ontem. Vamos aos números da partida, Jordão. 3-2 para o time do Flamengo no Maracanã. O jogo chegou a estar 3-0. O Santos reagiu já nos momentos finais. Conseguiu 2 gols com um bom tempo e Lautaro Dias. Vamos aos números da derrota do Santos por 3-2 no Maraca. Números da partida, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, Santos e Flamengo, jogo esse que foi 3-2 para a equipe mandante, onde o Flamengo teve 66% da posse de bola contra 34% do Santos Futebol Clube. No número total de finalizações, foram 14 chutes para o Flamengo contra 18 do Santos, com 4 finalizações no gol para cada time. No quesito de grandes chances criadas, o Flamengo criou 4 oportunidades claras de gol, enquanto o Santos criou também 4 grandes chances de marcar gols. Já no quesito de escanteios, foram 10 para o Flamengo contra apenas 3 do Santos Futebol Clube. Jordão, olha, quando a gente olha os números aí, né, Jordão, a gente vê que o Santos até teve um volume ofensivo interessante, principalmente no primeiro tempo, onde o Santos finalizou bastante ao gol do Rossi, né? Em termos de percentuais de posse de bola, 66-34, tivemos ali 10 escanteios para o Flamengo, 3 para o Santos, 4 grandes chances criadas pelo Flamengo, 4 pelo Santos, chutes ao gol 4-4. Então tá aí, o jogo em si, Jordão, primeiro tempo, o Santos teve uma estratégia. A estratégia do Santos foi entregar a bola para o Flamengo e o Flamengo propondo o jogo e o Santos jogando no contra-ataque. No segundo tempo, deu a impressão que o Santos entendeu que dava. Perdendo por 1-0, o Santos foi para cima do Flamengo, marcou em linhas altas, pressionou o Flamengo no seu campo e aí faltou físico, Jordão. Mais uma vez. Aliás, se fala muito do Fábio Maceredian, né? Jordão, quantos preparadores físicos já passaram pelo Santos Futebol Clube e não conseguem dar jeito nesse elenco do Santos? Há quantos anos a gente fala que o Santos é inferior fisicamente aos times adversários? A gente tem acompanhado os jogos do Juventude, do Fortaleza, do Vitória. Se uma coisa esses times têm superior ao Santos Futebol Clube, é justamente a parte física. São times que aguentam jogos pesados, jogos complicados. O Juventude perdeu 2 zagueiros, perdeu 2 jogadores contra o Vasco da Gama, Jordão. No primeiro tempo. Mudou e os que entraram foram melhores do que aqueles que estavam jogando. Ou seja, o Santos é uma baba fisicamente. E quando o Vojvoda quis marcar alto, quis tentar enfrentar o Flamengo de igual para igual,
o time claramente não aguentou a intensidade do jogo. E aí o Flamengo fez 3, poderia ter feito 4, 5, aí virou um passeio, Jordão. Então, mais uma vez, além da parte tática não ter funcionado, a parte técnica ter sido ruim mais uma vez, a questão física mostrou a grande diferença de um time que trabalha forte, que tem jogadores de alto nível, não só tecnicamente falando, mas que são, na essência, grandes profissionais, contra um time de veteranos. O Santos parecia um time de Masters ontem. Eu falei durante a transmissão, teve um contra-ataque no primeiro tempo, você vai se lembrar, Jordão, que foi engraçado. Jogadores do Santos corriam como se fosse um jogo de final de ano. Esses que são transmitidos aí, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Legends, enfim. Parecia muito mais isso do que qualquer outra coisa, Jordão. Exatamente. E a leitura do Vojvoda, Marcão, de subir as linhas, eu vejo que ela é equivocada, assim como aconteceu contra o Palmeiras, porque a gente toma gol do time adversário justamente atacando espaço. É igual o gol que o Carrascal faz. O Arrascaeta, ele acerta um passe belíssimo de primeira pro Carrascal, atacando a linha alta do Santos. O Santos estava com a linha tão alta, Marcão, que o Carrascal ele conseguiu sair no campo defensivo do Flamengo sem estar impedido. O Souza não viu a ultrapassagem do atleta. E contra o Palmeiras acontece a mesma coisa nos gols do Vitor Roque. No primeiro lance ele tem a falha ali do Zé Ivaldo e no segundo ele consegue receber cara a cara. Então, talvez não seja uma boa ideia para o Santos subir muito as suas linhas, porque nós temos jogadores que não conseguem correr, nós temos jogadores que no quesito físico deixam muito a desejar e estamos enfrentando times que são muito melhores do que nós, tecnicamente, emocionalmente, mentalmente e principalmente fisicamente. São times que correm os 90 minutos, Marcão. Então, eu vejo que essa leitura do Vojvoda de ter subido as linhas foi equivocada. Ele até diz em uma das respostas na sua entrevista coletiva de que a ideia dele era justamente pressionar um pouquinho mais o Flamengo para não ter uma grande desvantagem no placar. O problema é que o Santos esbarra nas suas próprias limitações. É algo que eu tenho dito, Marcão. As ideias do Vojvoda são boas. O que o Vojvoda tenta traçar para o seu time, como ontem, por exemplo, ele marcou no 4-1-4-1, em que ele deixa ali o Ilharão mais solto, talvez para marcar o próprio Arrascaeta ou algum jogador que fosse tentar fazer uma flutuação pelo meio, só que o Santos ele se perde nas suas próprias limitações. O Ilharão ele faz o pênalti na lateral esquerda do campo defensivo do Santos. Em dado momento do jogo, o Luan Pérez não ganha uma no físico do Bruno Henrique também. Então o Santos, infelizmente, é refém de tudo aquilo que não presta nos seus próprios jogadores. Eles não são bons tecnicamente, a gente fica refém desses atletas para fazer gols e alguns deles até entregam lances claríssimos, como foi o Igor Vinícius ontem. O emocional do time é fraco e nós temos um líder que não sabe liderar um grupo, que é um líder que reclama com todo mundo a todo instante. E fisicamente falando, que hoje, 2025, é um dos principais quesitos para você ganhar um jogo, que é o preparo físico, o do Santos é um dos piores do campeonato, se não for o pior, Marcão. Por quê? O Santos é um dos times que menos joga, o Santos é um dos times que no ano de 2025 menos jogou nesse Campeonato Brasileiro. Se for puxar o número no detalhe, estamos empatados com Juventude e Mirassol em partidas jogadas. E ainda assim, a gente observa um time do Mirassol que corre muito, do Juventude que se dedica demais e um do Santos que se dedica de menos. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos ouvir o que disse o treinador Juan Pablo Vojvoda sobre a partida de ontem, também sobre a atuação de Neymar Júnior. Vamos ouvir o mandatário não, o treinador dos mandatário é ele, Marcelo Pirillo Teixeira. Esse segue em frente. Esse tá dançando mais do que bailarino da Anitta. Vamos ouvir Juan Pablo Vojvoda sobre a partida e também sobre ele, a estrela que não brilha, Neymar Júnior. Bueno, en cuanto a estrategia de juego, sabíamos que enfrentábamos a un adversario que tiene o mayor pose de bola do Campeonato Brasileiro. Eu consideré ter tres volantes como Arau, Schmidt y Zé Rafael para dar fuerza ahí, ayudando con Barrial y Neymar en esa posición que vos nombró, ¿sí? Más con escapes, ¿sí? Si él ven a pegar bola, teníamos las transiciones con Guilherme, que es un jugador de profundidad. Acho que el primero tiempo de Barrial también dio esa profundidad.
más o dos laterales como Sousa e Igor Vinicius, que son laterales con profundidad también. Entonces, jugamos, eu mudé también por una estrategia de enfrentar a un adversario que iba a tener la bola. Eu quería defender, yo que no primeiro tempo defendimos bien, recibimos un gol de bola parada, mas no lembro situaciones muy complicadas o que hayan complicado a la gente en el primer tiempo. En segundo tiempo, es verdad, no fue tan bon como primer tiempo, recibimos un gol muy cedo, eso sí me chateó, porque yo quería llegar hasta el minuto 30 con ese placar, porque después acontece lo que aconteció en los últimos 5 minutos. Fuchibol da eso. Últimos 2 o 3 minutos teníamos que estar con un placar corto, ¿me entiendes? Bueno, fue eso lo que me chateó. Falé con jugadores también. Más en cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea a Neymar, como se chatea a otro jugador que eu decido que tiene que salir, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tiene que ser así en muchas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa es la pregunta más. El respeto está y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para los clubes.